graça do favor de Deus para com as nossas vidas. E nós sabemos, e Paulo aqui dizendo ao Efésios, ele deixa bem claro, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra a nossa carne e o sangue, ou seja, contra o nosso semelhante, contra os nossos irmãos, não. A nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás, é contra essa oposição das trevas, a qual ele tem lutado todo o tempo para nos separar do amor de Deus, nos separar da presença de Cristo. E muitas pessoas ainda, elas têm vivido aqui nessa terra simplesmente, uma vida, e muitas das vezes ela está passando por um momento de dificuldades, por momentos de lutas, de aflições, e ela não sabe o que está acontecendo. Alguns dias, tempos atrás, eu estava conversando com algumas pessoas, a qual ela vivia no mundo, e quando ela estava vivendo no mundo, ela não sofria ataque de Satanás nenhum, ela não sofria, não passava por algumas lutas, e quando ela passou a servir a Deus, ela disse que agora a vida dela virou avesso, tudo agora estava dando errado na vida dela. E eu falando, querida, claro, porque quando você estava no mundo, você já estava, como nosso pastor disse, já estava no braço do capeta. Mas agora que você saiu das trevas e voltou para a luz, claro que o inimigo, ele vai se levantar agora contra a tua vida de todas as formas, para poder tentar tirar você da presença de Deus, para poder separar você da presença de Deus. Muitos pregam que seguir a Jesus é ter uma vida cheia de alegrias, bens materiais, mas isso não é verdade. Os cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. Ao final, a única coisa que Cristo lhe promete é a salvação da nossa almas. É algo, querido, que Cristo ele tem se preocupado comigo, com você jovem, seja senhor, adolescente, idoso, não importa. O diabo, Satanás, ele tem simplesmente se preocupado com a tua alma. O pastor que ele estava pregando esses dias que Satanás, ele não mudou, mas ele mudou o que? As suas estratégias, Porque o diabo, ele não sai se aparecendo para você dizer, ei, eu sou um demônio agora, de cauda, de chifre, não. Muitas das vezes ele vem simplesmente como uma pessoa como algo que você jamais imaginaria que seria do inimigo. Como muitos dizem, vem como um pé de lã, bem sutil, suave. E muitas das vezes ele vem para querer tentar nos afrontar, para tentar nos destruir. Queridos, lá em Tiago 4, no verso 4, eu peguei Tiago aqui agora. Tiago 4, no verso 4, eles dizem assim, adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Ou seja, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, o mundo, ou seja, aquele que se constitui, quando a palavra fala mundo, está falando mais em questão das ações a qual nós tomamos aqui nesse mundo. Mas quando nós amamos o mundo, as coisas deste mundo, nós se tornamos inimigo de Deus. É por isso que Paulo está dizendo, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Querido, mas ultimamente, são 3 coisas que eu defini aqui na mensagem, na batalha, botei o tema da mensagem, batalha espiritual. São 3 coisas que nós temos que vencer, 3 inimigos que nós temos que vencer aqui nesse mundo. O primeiro inimigo, que aqui Tiago diz, ele diz que a cobiça da carne é uma das coisas que nós temos que vencer, porque Satanás, ele tem diversas vezes, diversas maneiras, tentado dessa forma, tentando nos separar da presença de Deus, e muitas pessoas têm deixado de ser levadas por essa cobiça, pelo esse sensualismo, a qual o mundo oferece. E eu vejo muito isso lá no trabalho. Os colegas hoje é dia de pagamento.
E aí ele disse, eu quero que chegue logo sexta-feira, o dinheiro já caiu na conta, eu quero ir para ir balada, festa, né? Tantas coisas aí que o mundo oferece. Então, o inimigo no mundo, quando ele disse não amar o mundo, uma das coisas que estão inseridas no mundo é o sensualismo, ou seja, a sensualidade, né? A prostituição, o adultério, tantas coisas aí que as pessoas deixam ser levadas por essas coisas, sendo levadas por Satanás, e elas não percebem que é algo, que é uma armadilha do diabo para tentar tirar eles da presença de Deus, para poder levar eles à destruição. E o fruto a gente vê aí, o que acontece, muitos lares destruídos, muitos casamentos destruídos, muitas vidas destruídas. Por quê? Porque simplesmente ela tem sido levada por Satanás, e ela não tem entendido esse mundo espiritual, ela não tem entendido a forma que Satanás tem trabalhado contra a vida dela, porque ela não tem, ou seja, a presença de Deus na sua vida, ela não consegue discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então ela começa a passar por provações, né? Lá em Gálatas 5, se você quiser abrir aí a tua Bíblia, lá no 16, ele diz bem assim: digo, porém, andai em espírito, e não satisfazei a concupiscência da carne. No 17 ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, querido, eu não posso estar, ou seja, na presença de Deus, e ao mesmo tempo tentando agradar o mundo. Eu não posso estar na casa de Deus e estar copiando o mundo. Eu não posso estar na presença do Senhor Jesus e estar me enganando a mim mesmo, achando que tudo que eu estou fazendo está certo, mas quando a palavra de Deus está me reprovando. Então, o Senhor deixa bem claro na sua palavra, pois, porém, andai em espírito, e não satisfazei a vontade da carne. Porque a carne é boa para a carne, o pecado é bom para a carne. Se não fosse assim, as pessoas não se apegavam ao vício, às drogas, né? À prostituição e muitas outras coisas aí. Mas as pessoas se prendem tanto nessas coisas porque ela deixa ser levada, porque elas estão mortas espiritual. Ela não entende o livramento de Deus sobre a sua vida, ela não entende o propósito de Deus, ela não entende o sacrifício que Jesus fez por ela, ela não consegue entender aquilo que Deus fez pela vida dela. E a segunda coisa é a cobiça dos olhos, ou seja, o egoísmo, o materialismo. São pessoas que só pensam mais nas coisas materiais, né? Tem uma vida voltada para a vida financeira. Eu conheço pessoas que eles vêm para a igreja. Quando ele veio para a igreja, ele fala bem assim: cara, eu vou para a igreja porque agora meus problemas vão acabar, né? Às vezes ele passava tinha um comércio, e às vezes nada dava certo, e às vezes ele ouviu algumas pregações aí na TV. Não, eu vi tanto testemunho, tanto milagre. Sabe de uma? Eu vou para tal igreja porque lá eles oram pela vida financeira da pessoa e Deus abençoa. Sim, Deus abençoa, mas esse não é o propósito, querido. As pessoas, elas se apegam na cobiça dos seus olhos, naquilo que ela consegue ver, e ela acha que aquilo ali é o suficiente. Sim, nós precisamos ter uma vida próspera, precisamos, mas que isso não seja, né, não esteja acima dos propósitos de Deus. Nós precisamos ter uma vida exemplar, uma vida na presença de Deus. A segunda aqui, que ele diz bem assim, ou seja, a soberba da vida. O terceiro tópico, ele diz, é olhar apenas para nós mesmos. Pessoas soberbas, elas não estão preocupadas com as outras pessoas, ela não está preocupada se eu estou bem, se você está bem, ela não está nem aí. Mas ela só está preocupada com si mesma, ela não está preocupada com o próximo. E como podemos vencer o mundo, né? Como podemos vencer o mundo? Queridos, através da palavra de Deus,
através do ensinamento da palavra de Deus, falar a verdade do Evangelho com amor e sabedoria. Porque muitas das vezes nós deixamos, nós como cristãos, ou seja, uma palavra voltada mais para nós que estamos dentro da igreja, dentro da casa de Deus, nós precisamos ter uma vida exemplar com o Senhor Jesus. Lá em 1 João, tem um versículo que o Senhor, ele diz bem assim, lá no versículo 1 João, ele diz bem assim, no 15:17, 2 João, né, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz bem assim: pois tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, não é de Deus, queridos, mas é do mundo. Nós, como os servos do Senhor Jesus, nós precisamos ter uma vida na presença de Deus. O inimigo que esse Tiago está falando aqui, que nós não devemos nos associar às coisas deste mundo. O segundo inimigo é a nossa carne. Essa é uma das mais difíceis, porque quando você está passando por uma batalha espiritual, ou seja, quando você está passando por uma luta, por um problema, é uma luta muito grande na nossa carne, contra o nosso espírito. Porque o diabo, queridos, ele está simplesmente, ele é estrategista, ele está trabalhando o tempo inteiro, de todas as formas, tentando tirar você da presença de Deus e tentar te prender nos desejos carnais. Muitas das vezes na nossa mente, no nosso coração, a gente não entendemos da forma ali, muitas das vezes que Satanás está trabalhando. Mas às vezes ele vem com pensamento, né? Talvez ele faz você olhar no passado, as coisas que você cometia no passado, né? E muitas das vezes ali você nem entende, e o inimigo começa a trazer à memória as coisas do passado ali. Muitas das vezes você deixa ser levado por essas coisas. Quando você vai olhar de verdade para você, você já está envolvido. Ou seja, o pecado já entrou na tua vida. E aí o pecado, quando ele entra, querido, ele gera morte. Aí você começa a morrer espiritualmente, você já não começa mais a vir para a igreja, você já não tem mais vontade de ler a Bíblia, você já não tem mais vontade de orar, você já não tem mais vontade de buscar a Deus. Por quê? Porque o diabo, porque a nossa luta, ele deixa bem claro, não é contra a carne e o sangue, é contra Satanás. E você deixa de lutar contra Satanás quando você deixa de buscar a presença de Deus. Você deixa de lutar contra Satanás quando você deixa de vir para a célula, muitas das vezes para as atividades ao qual o Senhor tem chamado, tem te dado para você fazer, e às vezes você não faz. E às vezes você deixa ser levado pela concupiscência da carne, pelos desejos carnais. E aí você não tem mais força, você não consegue mais. Porque quando o pecado ele entra na vida do homem, uma das primeiras coisas que ele faz é trazer fraqueza espiritual para a tua vida. Ele começa a trazer algo para a tua vida e você não quer mais saber de nada. Você simplesmente acha que a igreja é simplesmente mais um lugar, né, de você vir e simplesmente do teu cotidiano como se fosse em qualquer outro lugar. Mas não. A casa de Deus, querido, é o lugar onde nós buscamos a Deus, aonde nós adoramos o Senhor, aonde nós buscamos a presença de Deus, aonde nós viemos nos fortalecer. Por isso que nós viemos aqui nessa noite, porque nós viemos aqui com um propósito de buscar a presença de Deus e nos fortalecer na presença de Deus. Mas para isso é preciso você abrir o teu coração e deixar o Senhor trabalhar na tua vida. Porque o inimigo da nossa carne, a carne é a nossa natureza humana, com a sua tendência natural ao pecado, que chamamos de velho homem. E Paulo ele deixa bem claro, olha, dentro de nós, querido, há duas duplas personalidades. Há uma boa e uma má. No momento que você confessou a Cristo, que você confessou Jesus na tua vida, automaticamente o Espírito Santo do Senhor,
ele vem sobre a tua vida, e você passa agora a ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Amém? E você passa a ter uma vida agora guiada pelo Espírito do Senhor. Mas o velho homem, ou seja, a velha natureza, que Paulo diz, ele está ainda dentro de nós. E você vê quando uma pessoa, às vezes você está passando num trânsito, e às vezes uma pessoa comete uma barbeiragem no meio ali da via ali, você olha para aquela pessoa, a primeira coisa que já dá vontade é de falar alguma coisa. Porque a reação do velho homem, a ação do velho homem, ele quer ressuscitar de volta. Mas por que ele não consegue? Porque você vive pelo Espírito de Deus. Você vive pela presença do Espírito Santo de Deus. E quem vive, querido, pelo Espírito Santo de Deus, não faz a vontade da carne. Quem vive na presença de Deus não se sujeita à vontade da carne, não se sujeita aos seus prazeres e à sua vontade. Porque a palavra do Senhor diz também lá em 1 Coríntios. Em Coríntios ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, queridos. E tudo Deus tornou novo em nós. Deus nos tornou um novo homem, uma nova criatura, para que nós possamos viver uma vida na presença de Deus, para que nós possamos viver uma vida em santidade, para que nós possamos viver uma vida em amor na presença de Deus, para que nós possamos caminhar na presença de Deus, para que nós possamos viver uma vida santa na presença de Deus. Não deixe ser levado pela tua carne, não deixe ser levado pelas tuas emoções, porque muitas das vezes nós somos derrotados simplesmente pela nossa mente. Porque muitas das vezes, queridos, quando você se encontra com uma situação difícil, muitas das vezes você não tem força, não tem ânimo para dizer: Deus, eu vou sair dessa, eu vou buscar. Ainda que eu caí, mas eu vou buscar a tua presença, eu vou buscar o renovo, eu vou me santificar na tua presença, eu vou me dedicar a buscar o Senhor, eu vou me santificar a cada dia para que eu possa ter uma vida em santidade contigo. E a gente sabe que não é fácil, porque a nossa carne era oposição a isso. Terceiro inimigo é Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios, que se opõe a Deus e que tenta derrotar aqueles que aceitam a salvação em Jesus. Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o acusador, ele é príncipe da maldade. Satanás, queridos, o nosso adversário, como a palavra diz aqui, ele não pode talvez estar em todo o tempo, em todos os lugares, porque ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Mas, querido, eu quero te dizer que muitas dos nossos atos, a qual nós cometemos nesse mundo, ele está participando também. Muitas das coisas que você faz, seja boas ou ruins, ele também está observando a cada um de nós, tudo aquilo que nós fazemos, para que ele possa chegar. Por isso que ele é acusador, para que ele possa chegar diante de Deus e acusar: olha, ali não é o teu filho, ali não é a tua filha, olha, aquele não é o João, o Paulo, o Pedro, aquela pessoa lá, ó, que está lá na tua casa, te glorificando, te exaltando o teu nome. Mas olha só o que eles estão fazendo. Olha só o que eles estão fazendo diante da tua presença. Porque o diabo é acusador, ele é isso, ele quer apontar o teu pecado. Ele quer olhar para você e apontar e dizer: olha, você não presta, você não vale nada, você não tem nenhum valor. O que o inimigo quer muitas das vezes é nos colocar por baixo, queridos. Porque ele fazendo isso, ele vai conseguir te derrotar. Ele vai conseguir afastar você da presença de Deus. Mas por isso, querido, que Tiago, ele deixa bem claro, né? O irmão do Senhor, ele diz bem assim: precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme contra ele. Em Tiago 4:7 está escrito: portanto, submetei-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é possível. Isso é possível, querido. A única forma de nós vencermos ao diabo é nos chegarmos a Deus.
Amém? Chegamos a Deus de que forma? Através da oração, através da adoração, através da meditação da palavra de Deus. Sabe aquele dia que você chega sem ânimo para nada, que você chega cansado, abatido, angustiado, talvez por uma palavra que você ouviu no trabalho, ou pelo uma palavra que você ouviu, talvez de uma pessoa que você ama muito, e você ficou amagoado com aquela palavra. O diabo, queridos, ele tem tentado, tem usado de todas as formas para poder tentar nos atingir, porque ele sabe que se você chegar a Deus, que se você se aproximar de Deus, você vai conseguir resistir a ele. E quando você resiste à tentação, quando você resiste aos desejos da carne, quando você sabe que o que você vai fazer não é da vontade de Deus, e você fala bem assim: olha, não vou fazer, porque eu sei que não vai agradar o meu Senhor. O salmista Davi, ele diz: olha, Senhor, a tua palavra eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, Davi, ele revisava as escrituras, ele olhava para a sua vida, ele fazia uma autoanálise da sua vida. E quando ele fazia algo que não era da vontade de Deus, queridos, ele se humilhava. Sabe de um motivo de muitas pessoas que ela cai no pecado e ela não consegue se levantar? Porque ela deixa de se humilhar na presença de Deus. Ela começa a viver com remorso. Ela começa a dizer para Deus: ah, Deus, porque eu pequei, porque eu fiz isso. Ela começa a viver com esse sentimento de não perdão, que ela não consegue nem se perdoar a si própria. Ela não consegue viver uma vida na presença de Deus, ela não consegue abrir o coração para Deus, ela não consegue se humilhar diante da presença de Deus, porque ela acha que ela é indigna agora, que ela não é merecedora da graça de Deus. Olha, irmão, nenhum de nós somos merecedor. Sempre o pastor Eduardo disse: a única coisa que nós merecíamos era o inferno, mas por causa da misericórdia do Senhor, por causa da misericórdia de Deus, que nós não somos consumidos. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás, o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, furioso, procurando a quem possa tragar, ou seja, a quem possa destruir. Mas eu quero te dizer, meus amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio aqui nessa terra para que nós possamos ter uma vida, e ter uma vida em abundância, a ter uma vida abençoada na presença de Deus. Mas para nós alcançarmos essa vida, é preciso estarmos na presença de Deus. É preciso estarmos buscando a presença de Deus todo o tempo, queridos. Nós precisamos viver uma vida reta diante de Deus. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. É por isso que Paulo, ele dizendo lá aos Romanos, já finalizando, ele deixa bem claro, queridos, que nós precisamos viver essa vida abundante a qual o Senhor tem nos dado. Nós precisamos viver uma vida plena na presença do Senhor. Mas ele diz bem assim lá em Romanos 7, no verso 22, ele diz bem assim: mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, e tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Queridos, por fim, a vida eterna. Não perca a vida eterna. Algo que Deus te deu, Ele está dizendo, é eterno. Não perca simplesmente por causa de alguns momentos, de alguns manjares, a qual Satanás talvez ele tenha te oferecido de alguma forma. Talvez, queridos, você deixou que a fraqueza, ou seja, a frieza espiritual, ela viesse sobre a tua vida,
e você chegou a se desanimar, você chegou a se frustrar, talvez por algo que tenha acontecido na tua vida. Mas eu quero te dizer, agora é momento de você se colocar de pé e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero me enxergar a Ti nessa noite, Deus, porque eu sei, Senhor, que é a única forma de eu me fortalecer na Tua presença e estar em Ti. Queridos, se você deixar abrir teu coração, não importa o que você, como está a tua vida, Deus, Ele não está se preocupando com o teu pecado. Ele está se preocupando com você, porque muitas das vezes as pessoas pecam e elas se preocupam tanto por causa do pecado que ela cometeu. É para se preocupar essa. Mas ela esquece de buscar e adorar a Deus. Ela deixa que aquele problema, que aquele pecado, que aquela situação venha estar tirando a sua paz, a sua alegria, e ela não consegue buscar a Deus. E eu quero convidar você nessa noite a buscar a Deus. Eu quero que você se coloque de pé agora. Eu quero convidar você a buscar o Senhor nessa noite.